Glória a Deus. Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, Segunda Reis, livro de Segunda Reis, capítulo de número 3. Vamos ler no verso 14. Segunda de Reis, capítulo de número 3, a partir do verso 14. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois trazei-me um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes aqui eu quero agradecer aos irmãos as homenagens. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, que Deus possa estar retribuindo cada um dos irmãos todo o carinho e amor que os irmãos têm por mim e minha família. Os irmãos são cientes, aí nós estamos vivendo uma experiência nova, aprove a Deus de nós estarmos pastoreando essa igreja, e da mesma forma que está sendo uma experiência para os irmãos, está sendo uma experiência para mim, e eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que Deus colocou sobre o nosso cuidado, que Deus possa estar abençoando os irmãos de forma toda especial. Irmãos, eu não quero me estender muito nessa noite, mas quero ser fiel àquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. O texto a qual nós lemos está falando de um encontro com um profeta, o profeta Eliseu. Esse encontro se dá por uma necessidade de um povo, por uma necessidade de três reis. A história começa dizendo que Jorão, filho de Acabe, está reinando, começa a reinar em Israel, em Samaria, e a Bíblia vai dizer que o reinado dele não é tão ruim quanto o do seu pai, mas também não é um reinado bom. Ele retira algumas coisas ruins que seu pai fazia, sua mãe, e ele começa também a fazer algumas coisas ruins. Então ele não se conserta totalmente, então ele não é um homem que vive uma vida que agrada a Deus na totalidade. Precisamos entender que Deus, o nosso Senhor, ele é um Deus exclusivista. Ele não divide a sua glória, a sua adoração com ninguém. Com Deus ou você serve a Ele 100%, ou você não serve a Ele. Deus, ou você é 100% dele, ou você não é dele. Se for 99% dele e quiser ser 1% do mundo, ele não te aceita, porque ele quer você 100%. Precisamos partir deste princípio. Jorão não é um homem que está vivendo 100% para Deus, está vivendo ali, faz o que lhe apraz. E ele começa a estar reinando de uma forma ruim, e enquanto seu pai reinava, os outros reinos, os moabitas, pagavam tributo, pagavam impostos a seu pai Acabe. Quando Acabe falece, quando Acabe morre e Jorão começa a reinar em seu lugar, os moabitas veem a oportunidade e querem não mais pagar impostos. Não querem mais pagar. A Bíblia vai dizer que eles pagavam 100 mil ovelhas e 100 mil gados que eles tinham que pagar de imposto aí ao reinado de Israel. Quando eles recebem a notícia que Jorão está reinando, que é um novo rei, eles veem a oportunidade de se levantar contra e sair fora dessa carga tributária. Eles vão então se levantar contra o reinado de Jorão. Jorão, mais do que depressa, começa a juntar aliados para lhe ajudar a batalhar essa batalha, essa guerra. E ele vai até a Josafá. Todavia, Josafá, por outro lado, era um homem que servia a Deus, que buscava a direção de Deus. Quando nós vemos que Josafá, quando levantou um povo contra ele, a Bíblia diz que Josafá pregou um jejum, faz todo mundo jejuar para buscar a presença do Senhor e ver o que se devia fazer. Só que nessa feita, quando Jorão chega para ele, quando este rei chega e vai falar com ele, a Bíblia não me diz que ele buscou a Deus para ver o que tinha que fazer. A Bíblia não me relata que ele orou ao Senhor, que ele perguntou a Deus se ele devia fazer ou não. Jorão chega para ele e fala com ele: sei, Josafá, me ajuda a batalhar essa peleja contra os moabitas.
moabitas, me ajuda a vencer essa guerra. Josafá atende o pedido deste rei de pronto, na hora que pediu, ele atende. E então sai Josafá, Jorão e o rei de Edom. 3 reis para batalhar essa peleja contra os moabitas. Eles preparam todos os seus aparatos de guerra, lanças, espadas, flechas, tudo, e colocam ali a sua reserva de água. Por quê? Porque quando Josafá pergunta, por que caminho nós iremos? Aí o rei Jorão vai dizer, nós vamos pelo caminho do deserto. Eles se preparam, vão pelo caminho do deserto, só que eles têm que dar volta no deserto, e quando estão dando a volta no deserto, eles caminham 7 dias, e ao fim de 7 dias, eles começam a olhar os cantis de água, o cantil, as garrafas que tinham água, e começam a reparar que não há mais água. Eles se prepararam para uma batalha, mas não se prepararam para o tempo que passariam no deserto. Aí eles começam a questionar, se reúnem, e alguém começa a dizer, nossa, Deus reuniu 3 reis para morrer aqui no deserto. Deus reuniu 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. Aí Josafá cai em si e fala assim, não tem um profeta de Deus no meio deste povo que possa nos dar uma orientação? E aí nós chegamos no texto a qual nós lemos. Eles começam a questionar, a perguntar, o que vai acontecer, como que nós vamos fazer? Preste atenção, meus irmãos, eles estão em meio a um deserto. Deserto não é conhecido por ter água, deserto não tem rio, não tem cachoeira, não tem praia, não tem nada. Eles estão numa escassez, não tem uma loja para se comprar água, eles estão ali, e se não houver uma providência, eles morrerão de sede e morrerão na mão dos moabitas. Aí eles vão procurar, perguntam, e um dos soldados diz, está aí no nosso meio um jovem, um profeta, Eliseu, que era servo de Elias, vamos lá falar com ele. Entenda algo aqui nessa noite, quando Eliseu vê a cara de Jorão, ele quer voltar para trás, ele não quer falar com ele, é o que a Bíblia está dizendo. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a quem? A Josafá, rei de Judá, não olharia na tua cara. Olha só, meus irmãos, há muitas vezes na nossa vida que nós caminhamos para deserto por não perguntar a Deus o que nós devemos fazer. Há muitas vezes que chegam pessoas, chegam aí, Jorão perto de nós e fala, vamos ali resolver um problema, e a gente não pergunta a Deus, e aí a gente cai num deserto, a gente cai numa situação, num problema. Por quê? Porque nós não perguntamos a Deus o que nós devíamos fazer nessa situação. Ah, meus irmãos, o crente que vive na presença do Senhor, se é para ir, ele pergunta para Deus se é para ir, se é para voltar, ele pergunta para Deus, é para voltar, se é para ficar, ele pergunta. Nós precisamos entender algo, se nós confiamos em Deus, nós entregamos a nossa vida na mão dele, e é ele quem dirige. Eu saio daqui se Deus mandar, eu fico aqui enquanto Deus mandar, eu vou para lá se Deus mandar. Quando Deus mandar, pode ir tranquilo, porque ele faz água sair da rocha, ele faz maná cair do céu, ele coloca a sombra de dia. Você passa por provação, mas passa protegido por ele. Quando Deus fala, preste atenção, a partir de hoje, começa a perguntar a Deus, Senhor, o que é para eu fazer nessa situação? Se chegar alguém te chamando, vem aqui, vem trabalhar. Ah, meu Deus, vem trabalhar comigo, eu tenho tanta coisa. Pergunta, Senhor, é para eu ir mesmo? Senhor, é para eu fazer mesmo? Oh, Senhor, apregou um jejum na sua casa, vamos buscar o Senhor para ver se é realmente da vontade de Deus. Por quê? Senão nós caímos em deserto. Josafá caminha para o deserto e está prestes a morrer sem ter nada com a confusão. Tem nada a ver com o negócio, a guerra era contra Jorão e ele está lá no meio desse negócio. Só que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão fiel para conosco, que quando eles buscam a presença de Deus, quando eles vão buscar de Deus uma resposta, uma direção, a presença de Josafá é a única coisa que vai garantir que Eliseu fale com eles. E aí Eliseu fala, não, porque Josafá está aqui, eu vou falar alguma coisa. Traz lá o arpeiro, traz lá o tocador, por favor. E enquanto ele tocar, Deus vai falar algo conosco. Quando chega ali o arpeiro e ele começa a dedilhar a harpa, a mão do Senhor desce sobre Eliseu, e Eliseu dá a direção para eles.
E Eliseu dá a solução para eles. Aí, junta todo mundo aí e começa a cavar covas neste vale. Eles não queriam essa resposta, ninguém esperava por isso. Eles sabiam da história, eles queriam aí que Eliseu fosse usado igual a Moisés. Fosse assim, não, vamos ali caçar uma rocha, eu vou falar com ela. Ei, rocha, mina água aí, e ela vai começar a minar água e vai saciar a nossa sede. Eles sabiam que Deus tinha poder para isso, porque era relatado a história dos hebreus, de Israel, a história de Moisés, quando eles estavam lá. Eles sabiam que Deus podia fazer isso, só que quando Deus fala, Deus nos mostra e nos pede coisas inusitadas tem vezes. Imagina, o povo está com sede, meus irmãos. Imagina aqui comigo, eles já estão sedentos, já estão enfraquecidos, já andaram 7 dias e agora estão sem água. Aí Deus fala com eles, ei, junta aqui todo mundo. Sai Josafá, Jorão e o rei de Edom, e chega, se reúne todo mundo. Oh, nós falamos com o Senhor, Deus usou a Eliseu e nos deu uma direção. Qual é essa? O que é que nós devemos fazer? Nós vamos orar e Deus vai mandar chuva. Nós vamos aqui cantar louvores e Deus vai fazer algo tremendo. Não é isso. Deus mandou cada um de nós aqui pegar uma pá e começar a cavar buraco nesse vale. Eu penso, a mente do pregador viaja, tem hora, e eu penso que alguém olhou um para o outro e falou, como assim? Nós já estamos aqui prestes a ser entregue na mão dos moabitas, aí a gente vai cavucar buraco aqui, sei lá quantas horas, nós vamos nos cansar, os moabitas chegarão e nos matarão. Só que Josafá conhece a voz de Deus. Josafá sabe quando Deus fala. Ele sabe que ele está nessa situação porque não perguntou a Deus. Agora Deus está lhe dando a solução. Ele fala, eu vou cavar. Eu penso que o líder sai primeiro, ele passa a mão em alguma coisa e começa a cavar buraco. Uma passada, 2 passadas, começa a fazer buraco. E aí alguém começa a seguir ele, algum vai e outro vem. Daqui a pouco está todo mundo fazendo ali aquilo que Deus mandou. Aqui fica algo para a minha vida. Fica algo para a nossa vida aqui nessa noite. A Bíblia disse que não haveria nem som de chuva, nem orvalho, mas mesmo assim aquele lugar se encheria de água. Às vezes Deus faz as coisas parecerem impossíveis, só para nós entendermos que foi realmente Ele que fez o milagre. Preste atenção, quem estava ali naquele vale e começou a cavar. O Senhor Deus não falou com a profundidade do poço, da cova, do buraco. Ele não falou. Muitas das vezes Deus nos manda falar assim, ei, faça covas neste deserto. Faça covas neste vale. Às vezes Deus fala, nós estamos em uma situação perturbadora, nós estamos aí perturbados, preocupados. E Deus fala assim, ei, começa a cavar buracos aí. Começa a fazer covas neste vale aí. Ah, você não está me entendendo. Tem momentos que a gente está em luta e Deus fala, ei, ora mais um pouco aí. Ei, tem hora que a gente está em problema e Deus fala assim, ei, canta um louvor aí, jejua, se consagra, busca mais um pouco aí, porque vai acontecer algo que só Deus pode fazer. Ah, meus irmãos, alguém começou a cavar e jogava a terra lá para o alto. Falou, eu vou encher esse buraco aqui, vai se encher de água para a glória de Deus. Aí tem alguém que duvida, tem alguém que cansa. Falei, eu vou fazer só porque o rei mandou. Cavou lá um buraquinho de 2 palmos só, o outro cavou 1 metro, 2 metros. Meus irmãos, o tamanho do seu milagre, o tamanho da obra que Deus vai fazer, vai depender da sua dedicação debaixo da ordem dele. Oh meu Deus, ô Jesus, o que acontece muito nos nossos dias é que Deus fala assim, ei, cava aí, ei, faça isso aí, pega a mão no arado, faz a obra, e a gente vai lá e dá 2 pasadas só. A gente vai lá e faz 2 coisas só, faz o mínimo. A gente se entrega ao mínimo, para com isso. Deus tem coisa grande para fazer na sua vida, mas só acontece se você se entregar por inteiro. Deus quer encher a sua vida da glória, mas só vai acontecer se você cavar poço fundo na presença do Senhor. Como que nós cavamos poço nos nossos dias? Ah, Reginaldo, pastor, eu não estou em nenhum deserto, não tem como eu fazer poço. Eu não estou falando para você ir para sua casa e cavar um buraco lá atrás, não. Deus me livre, não é isso. Eu estou falando na sua vida espiritual.
Saia daqui hoje e começa a cavar mais fundo na presença do Senhor. Sai daqui hoje e começa a buscar mais ao Senhor. Sai daqui hoje e começa a se entregar mais no Senhor. E você vai ver que inexplicavelmente Deus faz um milagre. Eles estão ali, começam a se dedicar, começam a cavar. E eu penso que alguém começa a desanimar. Isso aqui não vai acontecer nada. Olha para lá, não tem nuvem de chuva. Olha para aqui, não tem condição de ter água. E aí Josafá fala assim: cava aí, porque Deus falou. Faz aí, porque Deus falou. Ai, você não está me entendendo. A sua preocupação, eu te entendo. A sua preocupação, se você falar com um de nós, nós entendemos. Mas Deus está falando com alguém aqui hoje. Não tem nuvem, não tem orvalho, mas a tua vida se encherá da água do Espírito. E você vai testemunhar o milagre. Vai testemunhar o milagre. Tem gente aqui hoje que está entendendo e vai começar a cavar covas, vai começar a cavar poço a partir de hoje, porque está entendendo a voz de Deus, de que Deus quer fazer algo na sua vida. Cave poços, cave poços, cave poços. Se dedique na presença do Senhor. Se consagre na presença do Senhor. Ei, jovem, se dedique na casa. Adolescente, se entrega na presença do Senhor. Deus quer fazer maravilhas no meio de vós. Eles começam a cavar. Oh, aleluias. Assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas. Muitas covas, porque assim diz o Senhor. Não era Eliseu, era o Senhor. Não vereis vento. Não tinha vento. Eu penso os irmãos cavando, meu irmão. Não passa nenhum vento, nem uma brisa. Não haverá vento, nem verei chuva. Não ia chover. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, e os vosso gado e os vossos animais. Ai, o que Deus vai fazer na sua vida vai alcançar você, vai alcançar a sua família, a sua casa, os de perto, os de longe, todos serão impactados pela obra que Deus vai fazer na sua vida, por intermédio da obediência à palavra de Deus. Irmão, seria muito bom na nossa vida se Deus falasse assim: ei, começa a orar hoje. Começa a orar hoje, porque amanhã você já vai sentir o vento da chuva. Começa a cavar aí hoje, porque você vai ver ali e vai ver assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas nem todas as vezes é assim. Nem todas as vezes é assim. Muitas vezes Deus fala: faz, e não aparece sinal de nada. Muitas das vezes o Senhor fala: faz, e parece que não está acontecendo nada. O problema nosso é que nós somos imediatistas. A nossa geração é uma geração imediatista. Nós não temos paciência para esperar mais nada. Nós não temos paciência para esperar o trabalhar de Deus. Nós estamos achando que a obra espiritual é como um drive-thru aí do McDonald's, que você passa aqui e pede e na janela já está pronto. Não, o que Deus está fazendo para você, passa longe desse junk food que tem aí, dessa comida que não vale nada. O que Deus está fazendo para a sua vida vai demorar, mas vai ser de qualidade. Vai demorar, mas vai te sustentar. Vai demorar, mas vai alcançar os seus. É tanta água. A Bíblia está dizendo: vai se encher de tanta água, não tem medida. O que eles estavam indo fazer, meus irmãos? Estavam indo para a guerra. Por causa deste problema que eles enfrentaram, da sede, da dificuldade, da falta de preparo para a caminhada, eles são obrigados a buscar a Deus ali, e Deus faz um milagre. Ah, se fosse eu, meu irmão, eu estava saltando de alegria. Por quê? Porque acordaram no outro dia e começaram a ver jorrando água, sabe-se lá Deus de onde. Aquele negócio começa a se encher sem ter chuva, é um deserto.
Não tem explicação. Deus faz aparecer a água e enche, começa a encher e vai enchendo, e todas as covas são cheias de água. Se fosse eu no lugar destes homens, eu estava saltando de alegria, mergulhando dentro dessa água. Eu estava fazendo ali uma bagunça santa, porque Deus fez um milagre. Glória a Deus, Deus fez um milagre. Vamos beber água rápido e vamos lá matar os moabitas. Só que Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que Deus fala com ele: vocês vão vencer essa guerra. Vocês vão aniquilar os moabitas, vocês vão perseguir eles, vão destruir as cidades fortificadas, vocês vão conquistar essa batalha. É tão maravilhoso o que Deus faz, porque do lado de lá eram também homens preparados para a guerra. Os moabitas estavam preparados para batalhar, e eles se reúnem pela manhã, de madrugada, e começam a marchar em direção aonde estavam estes 3 reis: Josafá, Jorão e o rei de Edom. Eles vão marchando em direção a eles, e eu penso que lá de um alto morro, não sei, de um vale, o sol começa a nascer. E quando o sol bate na água, isso aqui é maravilhoso, meus irmãos. Isso aqui, como diz o americano, it blows my mind. Traduzindo aqui, explode a minha cabeça, mas no português não dá certo, né? Isso aqui me chama muita atenção, porque é um povo preparado para a guerra, é um povo preparado para a batalha. E quando eles vêm, eles olham o reflexo do sol na água, e olham um para o outro e falam: olha lá, eu estou achando que os reis batalharam entre si, se matou todo mundo lá. Olha só aquele mar de sangue ali, aquilo ali morreu todo mundo. E aí eles falam: vamos lá e vamos agarrar para nós os despojos. Os despojos era tudo aquilo que o rei que estava atacando trazia, a sua riqueza, o ouro, as armas, os animais. Vamos ajuntar tudo e trazer para nós. Olha só como Deus está fazendo na vida deles. Eles estão aqui vivenciando o milagre, estão aqui talvez glorificando a Deus, se alegrando. E enquanto eles estão aqui, o inimigo está vindo atacar. Só que Deus entra com providência, embaralha a visão deles. Eu não sei o que Deus faz, eu sei que Deus faz. Eles começam a ver o que não existe, eles começam a entender que aquilo é sangue, e fala: vamos lá. E eles vão despreparado. Quando chega lá, o povo de Deus, Josafá, Jorão e o rei de Edom, se levantam e contra-atacam e perseguem eles, e faz tudo o que Deus falou. Venceram a batalha por intermédio de Deus. Nessa noite eu não quero saber em que situação você está. Para mim não importa. Para mim não importa. Mas eu estou aqui com uma voz profética dizendo para você: cave poços, faça covas neste vale. Ah, pastor, estou passando por uma luta tão grande, um deserto. Faça covas nesse deserto. Pastor, eu estou passando um vale, eu não estou vendo solução. Faça covas nele. Quando a gente faz cova, o que Deus está fazendo minar na nossa vida para nos alimentar, Ele faz o nosso inimigo confundir com ela. Olha só, o que Deus está jorrando na sua vida, o inimigo não vai entender e não vai conseguir te atacar. O que Deus está jorrando na sua vida, o que Deus está fazendo brotar dentro de você, o inimigo está olhando e está falando: não tem como, ele já perdeu, ele está tão fraco. Mas ele não vai conseguir, porque quando chegar, Deus vai te dar estratégia para contra-atacar, e você vai prevalecer. Em o nome de Jesus, a palavra de Deus para esta igreja nessa noite é: faça covas, se dedique, busque, ore, jejue, porque nessa ação Deus vai fazer minar na sua vida, jorrar em você aquilo que vai te fazer viver o milagre. Se coloque de pé em nome de Jesus. O meu tempo já termina. Eu não vou chamar ninguém à frente hoje, mas no seu lugar, aonde você está, feche os seus olhos. Talvez você olhe para mim e fale: pastor, estou passando um vale tão terrível, uma luta tão grande, uma dificuldade tremenda, eu não estou vendo solução. E você está aí preocupado com a situação que você vive, com o inimigo que está vindo contra. Oh, aleluias.
Tem gente no nosso meio que não está nem dormindo direito, tão preocupado com o que está acontecendo aí fora, a sua situação, o vale, sem saída, e o inimigo tentando pegar de qualquer jeito aí, e a pessoa está toda desesperada. Deus está falando com alguém aqui hoje: começa a cavar covas, começa a fazer cova, cavar poços, e o milagre vai acontecer. Não tem explicação, não tem chuva, não tem vento, mas amanhece cheio. Vai haver testemunho nos nossos meios. Escuta aqui, eu não sou menino, escute aqui. Vai haver testemunho no nosso meio. Vão chegar para você, vão chegar aqui e vão testemunhar do que Deus fez. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Mas para isso, nós precisamos fazer covas no deserto. Para de questionar, por que Deus? Por que eu estou aqui? Passa a mão na sua paz espiritual e começa a dar pasada nesse negócio. Começa a jogar a terra para trás, começa a fazer buraco. Não tem explicação, não tem lógica, mas Deus faz assim. Deus pega aquilo que não tem jeito e faz o milagre. Eu tenho uma irmã mais nova. Quando ela veio atravessando para os Estados Unidos, rápido testemunho para os irmãos. Na época que nós viemos, não tinha o caicai onde as pessoas se entregam e são liberadas para dentro, ou pelo menos eram até uns dias atrás. E eu passei ali sem passar, sem se entregar. A minha irmã mais velha também passou dessa forma. A minha irmã mais nova, quando ela veio, ela estava grávida, já 6, 7 meses, não sei. E aí as pessoas que estavam trazendo ela, e meu pai aqui preocupados por ela ter que andar, atravessar aquele tempo todo. E aí os rapazes que traziam falaram assim: não, nós temos aqui uma solução, mas é 0,1%. É 0,1% de dar certo. Nós vamos colocar ela aqui no ônibus, ela vai passar o checkpoint ali, só com o passaporte sem visto. É 0,1%. Meu pai falou assim: é nesse aí que Deus trabalha. É nesse 0,1 aí que Deus faz o milagre. A Thalita hoje é a única que tem documento. Ela serve ao exército americano. Deus faz aparecer água de onde não tem. Deus faz aparecer de onde não existe. Quando Deus faz aqui, essas belezas da natureza que nós vemos, Ele começa a dizer assim: haja. A terra produz, haja terra, haja separação, haja luz. Tudo isso houve por uma palavra. Deus pode liberar uma palavra na sua vida hoje, e você só precisa receber em o nome de Jesus. Oh, aleluia. É só Deus que faz. É só Deus que faz. É só Deus que faz. Para de se preocupar, começa a se dedicar, se preocupe em servir ao Senhor, em agradar a Deus, em viver para Deus, porque aí Deus vai começar a fazer jorrar neste deserto. Deus vai começar a fazer o inimigo ficar desesperado, e o nome do Senhor, o nome do Senhor, o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus. Oh Senhor Jesus, eu vou orar, meus irmãos. Eu vou orar em nome de Jesus. Começa a orar ao Senhor Jesus aí agora. Começa a clamar a Jesus aí agora. Começa a adorar ao Senhor aí agora. Começa a glorificar ao Senhor. O Senhor hoje começa a trabalhar nessa noite. Ai, aqueles que já estão cavando covas, que já estão fazendo poços, já estão dedicando a sua vida, se entregando por inteiro. Eu já começo a ver com os olhos da fé a água minando. Aí começa a contemplar aí, começa a olhar e ver. Ai, Deus já está fazendo aí. Deus já está fazendo aí. Sinta a alegria voltando. Sinta o gosto de novo. Sinta o prazer.
Deus está visitando lá. É tanta água que Deus está visitando lá. É tanta coisa que Deus está fazendo, é tão grande que Ele está alcançando lá. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor Deus já está trabalhando. O Senhor Deus já está operando. Receba nessa noite o teu milagre. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti nessa noite, pedindo ao Senhor que fortaleça os Teus filhos, para que eles possam continuar buscando, consagrando, fazendo, indo em direção ao milagre, em nome de Jesus. Espírito Santo, fortalece os Teus filhos. Espírito Santo, fortifica os Teus filhos, que eles continuem. Continua, 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 continua. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu já consigo ver a água jorrando. Eu já consigo ver, oh meu Deus. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Você não está vendo o vento, não está vendo a água, não está vendo a chuva, não está vendo a nuvem, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Eu não sei como Ele fez, eu sei que Ele fez. Eu não sei como Ele fez para minha irmã passar lá, mas ela passou. Eu não sei como Jesus fez, mas ela hoje está documentada. Eu não sei como, mas Deus fez. Você pode estar olhando e falando, não tem explicação, não tem jeito, não tem solução, mas Deus está falando, é aí que eu vou trabalhar. 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 É aí que Ele vai trabalhar. Ele começa a trabalhar hoje. Ele começa a quebrar correntes hoje. Ai, abaçou, queneria managasei. Quando nós cavamos poços, o Senhor Deus quebra correntes. Quando nós cavamos poços, o Senhor Deus começa a libertar. Quando nós cavamos poços, Deus começa a derramar uma unção na sua vida. Oh Espírito Santo, eu preciso terminar. Eu preciso terminar, Jesus. Eu preciso. Recebe a unção de Deus. Recebe, recebe. Recebe da parte de Deus a orientação para a tua vida. Recebe. Recebe na tua vida hoje. E Deus vai começar a fazer o milagre. Aleluia. Senhor Deus, Pai querido, nós lhe damos graças pela tua palavra, pelo teu Espírito. Eu sei que o Senhor falou comigo nessa noite e também falou com a tua igreja. Pai querido, eu peço ao Senhor que continue com as tuas mãos estendidas, que o Senhor comece, meu Pai, a fazer jorrar água nessas covas que os teus filhos têm cavado. Oh Pai querido, começa a jorrar na vida do teu filho que tem jejuado. Começa a jorrar na vida do teu filho que tem orado. Começa a jorrar no teu filho que tem derramado lágrimas. Olha a água do Espírito. Olha a água que jorra para a vida eterna aí. Olha a água te alcançando aí. Olha a água chegando aí. Olha a água jorrando na tua vida. Olha ela aí. Em nome de Jesus, Pai querido, começa a trabalhar na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, começa, Senhor, a trabalhar na vida dos teus filhos, e que eles possam testemunhar neste altar as maravilhas que o Senhor opera na vida deles a partir de hoje. Em nome de Jesus.